Buenas, pessoal. Chegamos na nossa quarta aula, então sejam todos bem-vindos aqui na quarta aula do mini curso de Arduino. Hoje, nessa aula, né, eu vou mostrar para vocês um projeto intermediário aqui com o Arduino. Então, o projeto de hoje vai ser um projeto que, na verdade, bastante gente pensa em fazer assim que ganha os poderes do Arduino, né, que é simplificando um regador automático, tá? Então, nessa aula a gente vai aprender a criar esse sistema automático para regar plantas usando um sensor de umidade do solo e uma telinha LCD, aquele displayzinho ali, para mostrar para vocês o que vocês estão fazendo, tá? É bem legal. Então, para isso a gente vai falar sobre ler sensores analógicos, que é o caso do sensor de umidade, tá? Vai falar de interface com saídas digitais, basicamente é o display, de comunicação com interfaces via bibliotecas e terceiros, que a gente vai ter que utilizar uma biblioteca, tá? Aqui para mexer com algumas coisas, com o display, enfim. Tomada de decisão com base em estruturas condicionais, que vai ser a situação de regar quando estiver seco, é mais ou menos essa ideia. E comunicação com monitor serial, que é opcional e, enfim, ok. Não é um quesito obrigatório para o sistema aqui funcionar, tá? Vamos seguir então. Para essa aula a gente vai precisar, logicamente, do Arduino Uno e da placa de prototipagem. Além disso, vamos pegar um display de 16 por 2, pegar um sensor de umidade do solo, uma fonte de energia, que no caso aqui do Tinkercad vai ser essa fonte de energia que é igual a uma fonte de bancada, mas na prática pode ser qualquer coisa que forneça aí a tensão que a gente precisa, tá? Só para a gente ter uma fonte de energia, pode ser uma bateria que tenha essas configurações, uma fonte de energia externa ao Arduino, ok? Vamos precisar além disso de potenciômetro, são dois, porém um deles ele não é obrigatório para que funcione o sistema, mas a gente vai usar ele igual, que é para controlar o contraste, regular o contraste do display, tá? A gente vai precisar de um resistor de 311, um resistor de 1K ohms, um motor de corrente contínua, tá? Um transistor do tipo N e um relé desse tipo aqui, tá? Mas um relé, enfim. Vou mostrar para vocês o que são essas coisas. Tem algumas que vocês talvez não tenham familiaridade, tá? Eu vou seguir aqui então, mostrando para vocês o circuito completo. Dessa vez vai ficar assim. Vocês podem ver que já está bem mais complexo do que o circuito anterior que a gente fez, né? Os dois circuitos anteriores, mas vocês vão ver que vai dar certo, tá? E não é tão complexo assim, por isso até que é um intermediário, ok? Seguindo então, eu acho que desta vez aqui o código é melhor eu mostrar depois para vocês. Primeiro eu vou montar o circuito e fazer ele funcionar e depois eu explico o código. Só um videozinho rápido aqui, o exemplo de como vai ser. Então a gente vai ter aqui um potenciômetro da esquerda que é para o display, o contraste do display. A gente nem vai mexer nele, só vai deixar ele no máximo aqui. À direita a gente vai ter um botão aqui, um botão desse aqui que a gente vai usar para regular o set aqui, que é basicamente a porcentagem de umidade a partir da qual, se tiver abaixo disso, a gente quer que o motor seja ativado para puxar água para regar a planta, tá? Aqui a gente vai ter a fonte de bancada regulada para 5 volts e ela vai estar com limite de corrente aqui para o máximo, tá? Que ela é quase no máximo aqui que tá, né? Enfim. E aí aqui eu tenho um sensor de umidade que ele funciona parecido com aquele sensor de luminosidade que a gente estava usando, que é o fotoresistor. Vocês podem clicar nele e ajustar o nível de umidade que o sensor está sentindo, de 0 até 100%, tá? Aqui a gente tem um motor. O motor vai girar sempre que a umidade sendo lida pelo sensor for menor do que o set, que eu setei, né, que eu defini. Ok? Então vocês podem ver aqui nesse exemplo, por exemplo, está em 100%, o motor está girando, né? O set. Agora o set tem 48%. Quando a umidade diminui, o motor gira. Quando a umidade aumenta, o motor para de girar. Perfeito. Vou mostrar para vocês isso lá. Só que essa explicação básica, então. Que nem eu expliquei para vocês, o LSD está apresentando para nós o set point que a gente definiu e a umidade atual que tá sendo lida pelo sensor. E os valores vão poder ser mudados durante a simulação ou na vida real, né? Se vocês implementarem. E, além disso, por que essa fonte externa? É basicamente por conta do seguinte: a gente precisa de corrente para acionar o motor. Porém, isso é comum de acontecer em circuitos feitos com Arduino. O Arduino aqui, apesar da tensão que a gente está usando ser a mesma, 5 volts, né? O Arduino ele não consegue fornecer tanta corrente assim, porque caso a gente utilizasse esse tanto de corrente aqui
do Arduino, a corrente passasse pelo Arduino, a mesma corrente que a gente usa para ligar o motor, eventualmente a gente pode ter problemas do Arduino queimar, mas isso não acontece. Na prática, o Arduino não envia tanta corrente, ele não consegue mandar tanta corrente, né? Ele está pegando energia do USB só, tá? Então, a gente precisa de uma fonte externa, nesse caso a fontezinha de bancada que tem aqui no site, né, do Tinkercad, mas poderia ser outra coisa, poderia ser uma bateria, enfim. Vai ser o que a gente vai usar para mandar energia pro motor, tá? E alimentar o motor. De forma simplificada é isso, dessa forma que a gente isola a alimentação dos módulos da alimentação fornecida pelo Arduino, tá? Então aí o Arduino fica tranquilão ali. E eu vou seguir com vocês agora para o Tinkercad, vamos montar aqui, pronto, o circuito. Bom, ele está todo montado aqui, eu vou montar ele junto com vocês de novo, que nem eu fiz anteriormente, então primeiro aqui a gente vem aqui cadê? Aqui nos componentes, vamos clicar em All. Eu vou pegar o que a gente precisava, então, só para mim, vou dar uma conferida aqui. Os resistores são de 300 ohms e de 1K1, perfeito. Então, vou pegar um resistor aqui de 1K1 e um resistor de 300 ohms, tá? 300 ohms. Eu vou mexer eles lá para baixo. Opa, mexer eles aqui para baixo, vou deixar eles aqui embaixo. Além disso, vamos precisar também de um... Cadê? Aqui, dois potenciômetros, tá? Eles estão regulados os dois aqui na configuração inicial mesmo. 250k ohms. Vou precisar também. Cadê? Vamos procurar aqui. De DC motor aqui. Um motor. eh, um motor de corrente contínua, tá? O mesmo que tá ali. Precisamos de um display LCD 16x2. Perfeito. E vamos precisar. Cadê nossa. Aqui. Arduino Uno. Breadboard Small, né? A protoboard. Precisamos também de uma power supply, que vai ser a nossa fonte. E faltou eu pegar aqui o relé, o transistor e o sensor de umidade. Vamos ver onde é que eles estão. Aqui o transistor tipo N, tá? Esse aqui que a gente quer. A gente quer esse relé, enfim. E eu preciso encontrar agora o sensor de umidade, que deve estar aqui para cima. Eu não vi, suponho. Aqui, Soil Moisture Sensor, esse mesmo. Tá? Perfeito. Esses são os componentes, se eu não me engano, não faltou nada. Eu acho que não, tá? Podemos começar a montar aqui então o circuito. Eu vou fazer igual ali a gente está fazendo aqui em cima. Vamos clonar isso aqui basicamente. Vou mostrar para vocês quais as conexões que eu vou ter que fazer daí, tá? Vou deixar a fontezinha aqui do lado. Vamos fazer bem parecido para ficar fácil de vocês também fazerem, tá? Vou deixar o motor aqui embaixo por enquanto. Esses potenciômetros podem ficar por aqui. Vou mexer um pouco mais para baixo da protoboard. Pronto. Esse display vai vir aqui do lado do Arduino, que eu vou fazer tudo bem parecido, que nem eu comentei. Aqui vai ficar um potenciômetro, aqui vai ficar outro potenciômetro, esse negócio vai ficar mais para baixo aqui. Tá, aqui é o sensor. Perfeito. Vou botar nosso relé aqui nossos transistores e resistor aqui do lado. Agora eu vou dar um zoom aqui e vamos começar a montá-lo, tá? Então, as primeiras coisas que a gente pode fazer é conectar aqui o nosso sensor de umidade, tá? Então, vou começar conectando aqui o negativo da placa aqui nele. Ok. Aqui no ground dele. Para ele ficar preto. Vou mexer isso aqui inteiro pro lado. Ok. Agora o vermelho ali, onde é que tá? Aqui. Puxado mais aqui pra cá, pra cá, pra cá e aqui no power, tá? Assim a gente vai estar alimentando. Cliquei dois aqui para deixar ele vermelho. Ok. Vou conectar aqui o positivo lá no positivo de cima. E vou conectar o negativo também lá no negativo de cima. De forma parecida aí, como a gente está fazendo. Opa, esse aqui é piso de preto. Tá.
Vamos conectar a fonte de bancada aqui, então o positivo dela vai vir aqui no positivo. 2 para ficar vermelho. O negativo vai vir aqui no negativo. Vamos ficar preto, pronto. Deixa eu tirar esse transistor daqui. Aqui os dois potenciômetros. Vou deixar eles aqui também, tá? Agora, a próxima coisa que eu posso fazer é posicionar o meu transistor, tá? Eu vou colocar ele aqui num lugar qualquer aqui da protoboard, inicialmente, né? Deixar ele aqui mesmo, vamos fazendo que nem tá lá. Vou puxar um fio vermelho vindo daqui, esse vermelho, esse aqui, tá? Ele vai, opa, vai entrar aqui em cima, calma aí, só pra verificar, vamos ver. Ah, não, tá errado, tá. Vou puxar claro, cara, ele entra no positivo aqui, né? Então, aqui, pronto, no positivo. Vamos puxar aqui ó, prestem atenção, eu vou puxar aqui do base do transistor, um fio que vai passar lá para passar por aqui também, que nem ele fez, para não ficar indo por cima do Arduino. Aqui, aqui e aqui. Deixar ele conectado, mas primeiro eu vou ter que botar aquele resistor ali, a gente vai fazer isso agora. Vamos verificar qual que é aquele ali, de 1K, é isso aí. Aqui está um resistor de 1K. Vou posicionar ele aqui. O resistor vai vir aqui, tá? Pronto. Perfeito. Tá conectado, é no 11 mesmo que ele botou? É no 13, perdão. Aqui no 13. Aí. Cliquei em delete ali, tá? Pra deletar o ponto extra ali no caminho que eu não queria. Esse fio aqui ele não é vermelho, tá? Ele é base. Eu vou colocar ele como verde aqui, que a gente fez ali, tá? Pra diferenciar aí. Ok, perfeito. Por enquanto, meu transistor vai ficar assim. Próxima coisa que eu posso fazer agora é posicionar aqui o meu relé, tá? Vocês podem ver que ele está nessa mesma orientação que o de cima ali. Vou colocar ele aqui no meio. Então eu vou ter esses dois pinos conectados aqui no 10 no 11. Esse pino aqui do terminal 1 dele no 15. Esse pino terminal 12 no 15 também, de baixo. Esses pinos 7 e 8 aqui no 10 e 11 de baixo aqui, tá? Ok, perfeito. Seguimos para puxar aqui então conexão aqui do terminal 8, ok, com o positivo aqui embaixo, e o terminal 12 perdão, o terminal 8 com o negativo aqui embaixo, o terminal 12 com o positivo aqui embaixo. Eu estou mostrando tudo isso para vocês para ficar mais fácil de vocês explorarem ali, né? Então, terminal 8 eu vou conectar aqui no negativo, né? Tá de preto. O terminal 12 eu vou conectar aqui no positivo, e tá de vermelho, perfeito. Ali. Puxei muito de cima, não precisava. Vou puxar daqui. Não ficar tão poluído o negócio. Pronto. Perfeito. Agora, a próxima coisa que eu posso fazer é conectar aqui a minha saída aqui do transistor, o emitter aqui, né? Emissor, ao terminal 5 do meu relé, tá? Vamos fazer isso. Então, daqui, vamos conectar, vou puxar mais de baixo aqui, não, pode ser daqui mesmo. Terminal 5, tá? Então, aqui. Pronto. Pintar isso aqui de azul, sei lá. Como é que ele tá ali? Tá vermelho, será? Vamos fazer da mesma cor para não ficar confuso, tá vermelho. Pronto. Porque isso aqui é o fornecimento de energia, né? Ok. Próxima coisa que eu vou fazer então vai ser posicionar aqui o meu motor. Pronto. Posicionar o motor aqui. Aqui acima. Tá? Esse motor aqui é o que vai estar conectado aí à água de vocês na vida real, tá? Então o motor vai ser acionado para puxar a água. Dessa forma que vai funcionar. A gente vai conectar o terminal 1 do motor aqui, que é o negativo do motor, direto lá no negativo de baixo, tá? E o terminal 2 do motor vai ser conectado aqui ao terminal 6, que é o positivo do motor, é o terminal 6 do meu relé, tá? Que é a saída da energia ali da fonte
pro motor. Então, terminal um aqui, o terminal um do motor, né, o negativo, vamos conectar lá no negativo, pintar de preto. Terminal 2 aqui do meu motor eu vou conectar aqui, ó, terminal 6 do meu relé, tá? Então, vou deixar laranja também, porque vai ficar parecido aí. Pronto. Com esses passos feitos, conectamos bastante coisa já, né? Eu acho que eu vou terminar de conectar tudo aqui e depois eu explico para vocês algumas coisas que estão faltantes, tá? De explicação, no caso. A gente pode conectar então agora o ground aqui do Arduino lá na linha do negativo e o outro ground do Arduino a gente vai utilizar para conectar nos potenciômetros que vão estar voando aqui. E os 5 volts aqui do Arduino a gente vai conectar aqui também aos potenciômetros que estão no ar aqui, tá? Então vamos fazer isso agora. Vou puxar aqui o GND do Arduino, vamos conectar lá no GND lá embaixo, tá? Um para ficar preto. O outro GND aqui do Arduino a gente vai conectar nos GNDs aqui dos relés, tá? Como é que eu crio um fio novo? Não me lembro. Fazer assim. Eu posso puxar daqui, né? Pronto. Aí foi. Quero tirar esse. Mostro pra vocês. Cliquei ali, cliquei delete e foi. Aqui temos dois potenciômetros. Perfeito. Ok. Ah, a gente vai conectar agora os 5 volts aqui. Vermelho, né? Da mesma forma a gente vai fazer isso aqui, conectar aqui. Se não botei invertido ele, senão tá certo. E a gente vai puxar aqui desse daqui também, terminal 1. Aí, pronto. Perfeito. Temos os dois potenciômetros conectados ali, ok. A próxima coisa que a gente pode fazer agora é conectar o nosso sinal aqui, que vai ser da onde a gente vai ler o valor do nosso sensor, aqui na porta analógica A0, tá? Isso aí vai estar lá no código, lá, sensor, vai ter uma variável lá que vai estar sendo um define lá no começo para esse pino A0 como sensor, vocês vão ver lá depois, tá? Ok, pronto, perfeito. O que mais a gente pode fazer aqui? Próxima coisa. Vamos ver o que é importante agora. A gente tem que conectar os nossos potenciômetros lá no nosso display. Porém, eu quero deixar o display por último. Deixa eu ver, conferir aqui se eu não esqueci de nenhuma coisa. Tá certo, ali o Arduino ligado no negativo, o motor no negativo. O transistor está conectado com o resistor junto. Beleza. Nosso perfeito. Ok, aqui a gente pode conectar então esse pino aqui do potenciômetro na porta analógica A1 aqui. Então o potenciômetro da direita, que vai ser o que a gente vai utilizar para definir o valor de o valor de opa, perdão, o valor de set point, ou set point de quanta umidade vai ser o limite para começar a ser a guarda das plantas aqui, tá? A gente vai estar definindo isso a partir do potenciômetro que está escrevendo aqui e a gente vai ler pela porta analógica 1, tá? Próxima coisa, a gente pode começar a conectar o display LED. Sinceramente, a complexidade maior desse sistema aqui, depois de entender o que é como é o funcionamento do transistor, do relé aqui e tal, é usar LED. Isso é padrão que LED tem sempre muitos pinos, mas vocês vão ver que não é tão difícil de usar porque a gente vai ter uma biblioteca, que nem foi comentado ali, que vai nos ajudar um pouco com isso, tá? Bastante, na verdade. Então, vamos conectar aí os fios, ok? Vamos fazer isso aí. Começando aqui, então, a gente vai conectar o ground da nosso display aqui no read-write do display e lá no LED do cathode, né, o negativo da LED do display, tá? Do LED do display. Vamos fazer isso e aí a gente conecta o ground aqui na nossa linha de ground, de terra, negativo, né? Ok, vamos fazer isso aí então. Começar conectando daqui
aqui no nosso read write. Aqui do read write a gente vai puxar mais um fio, vai conectar aqui no nosso, cadê? Aqui, LED 14 aqui. E aí aqui do ground a gente vai puxar mais um fio. Esqueci de deixar preto ali, né? A gente vai botar lá embaixo. Pera aí, que eu esqueci dele. Pronto. Aqui, aqui no negativo, tá? Clicar em um para deixar preto. Esse também tem que ser preto. Esse também tem que ser preto porque todos são negativo aí. Perfeito? Acho que é isso aí, né? Uhum. Agora, a próxima coisa que a gente vai conectar vai ser os VCCs aqui. Então, eu vou conectar o Power aqui, o VCC da Display LED no LED Anode, que é o positivo do LED do display. E eu vou conectar isso aqui no meu, na linha aqui do positivo, tá? Então, vamos fazer isso. Vamos estar puxando aqui para dentro do LED Anode aqui. Pronto. E aí aqui agora eu vou puxar, opa, puxar daqui, vem para baixo, para cá. E aqui. Puxa mais pra cá. Como é que eu crio pontos novos? Eu não me lembro agora, sinceramente. Não vai ficar. Stop simulation. Sem querer eu simulei o negócio e explodiu o LED ali. Não sei se vocês perceberam. Não era pra acontecer isso, tá? Perfeito. Deixa eu ver se eu não esqueci de alguma coisa. Eu tenho que a impressão que eu tenho que conectar. Ah, claro, sabia. Aqui, ó. A gente tem que conectar o resistor aqui no meio, senão a gente vai mandar 5 volts para a LED do display e vai explodir ele, tá? Isso é bem importante. Por isso que, inclusive, startei a simulação sem querer e explodi a tela LED aí. Então, atentem a isso. Achei até bem legal. Não lembrava que tinha essa interação aí. Vou puxar um pouco mais para cima isso aqui. A gente vai estar conectando na nossa LED. Que vai... Vou puxar ela aqui do canto. Ok. LED de 300 ohms. Puxa vida. Aqui. Clicar R para rodar ela. E eu vou conectar uma ponta aqui. E daqui dessa ponta eu ponho aqui. Tá. Deixar ela. Vou habilitar isso aqui. Deixar a LED aqui. Ah, descobri como é que eu crio. Só dá 2 cliques aí em cima do fio que vocês vão estar criando um novo ponto. E eu vou fazer inclusive isso nesse vermelho aqui, porque ele tá me incomodando. Aí, perfeito. Ok. Agora, até vou clicar aqui pra vocês verem que não explodiu a LED dessa vez. Aqui o display, tá? Só não tem nada, né? Porque a gente tem que configurar ele ainda. Agora a gente vai conectar todos esses fiozinhos aqui nas portas digitais ali, dessa mesma forma que tá aqui, né? E que tá aqui no nosso circuito. Então, vou copiar aqui para vocês. Vamos ver. O DB7, DB6, DB5 e DB4 vão respectivamente aqui no 2, 3, 4 e 5, tá? Então, vamos fazer isso. Bom, feito isso, agora a gente vai ligar o nosso Enable, aqui o E, aqui do display na porta 11 aqui, né, digital 11 do Arduino. A gente vai ligar o Register Select URS aqui na porta 12, ok? E por último, o contraste aqui, tá? Esse V0 aqui, a gente vai ligar aqui no pino do meio aqui do potenciômetro da esquerda. Tá? Então vamos fazer isso. Primeiro o nosso Enable, a gente vai ligar lá no 11, né? Então vou passar ele por aqui, aqui e aqui. Vou deixar ele. Ver que cor ele pintou. Acho que imagino que vermelho, não. Rosinha. Vai ser rosinha então. Vai ficar parecidíssimo aqui. E o nosso Register Select. Vou puxar aqui. Vou conectar ele. Deixa eu botar aqui, depois eu ajeito o outro. Vou conectar ele aqui no 12. Perfeito. Deixar ele azulzão. Esse aqui eu vou dar uma baixada nele aqui pra ficar mais bonitinho. Perfeito. Ok. Esse aqui a gente pode baixar um pouquinho também. Aqui. Melhor assim. E por último, então, o contraste aqui eu vou conectar no pino do meio ali do meu potenciômetro, né? Então eu vou vir pra cá. E esse aqui eu vou pintar de verde aqui, sei lá. Cadê o verde?
Ah, tá verde ali também. Perfeito. Tá? É isso então. A montagem de circuito, se eu não me engano, eu não esqueci nada. Vamos ver. Não, faltou potenciômetro, né? Não, não faltou? Não. Tá, perfeito. Acredito que seja isso. Vejamos. Ali são os 4 pinos. Perfeito. Pronto. Creio eu então que o nosso circuito nesse momento esteja montado corretamente, tá? Vamos testar ele então. O que que a gente precisa fazer? Vou pegar o código aqui, colocar em texto contínuo, ok? Aí vocês vão colocar o código aqui igual, se vocês fizerem o mesmo circuito, vocês põem o código igual aí dos slides, tá? Eu tô com o código aqui já, vou lá no meu Arduino 2 aqui, perfeito. E Start Simulation, vamos ver o que acontece. A princípio ambos os displays devem ligar, por algum motivo o display de baixo não ligou corretamente. Vejamos. O potenciômetro aqui do contraste do display. Tô tendo que deixar ele no máximo aqui para aparecer alguma coisa no display, tá? E é isso aí. É por causa disso que tava sem nada, tá? Então, coloquem no máximo aqui esse potenciômetro da esquerda. Pronto, então o que que a gente tem aqui? Tá? Foi tudo que eu mostrei para vocês. Aqui à esquerda minha fonte já está fornecendo 5 volts, ok? E eu não botei o limite aqui na amperagem, tá? Então é isso que ela faz e a amperagem que vai depender, não sei se é amperagem é o termo correto, mas os amperes que ela manda aqui de corrente, eles dependem aí das coisas que eu tenho fornecendo resistência no meio do caminho. Então, vocês podem ver aqui no display LED que a umidade está 0% e eu estou com o meu set point, né, como 100%. O motor está girando, porque a umidade está menor que o set point. Eu vou mudar o meu set point a partir desse potenciômetro, tá? Então, se eu deixar no máximo, meu set point é 0, mínimo é 100 e tudo que é no meio disso tá aí no meio disso, né? Perfeito. Então, digamos que eu deixo meu set point aí em 35%. Então, a umidade tem que ser menor que 35% para eu ativar o motor que vai fornecer água para a planta aí. Pronto. Como eu mudo a umidade? Clico aqui no sensor da umidade e posso alterar a umidade a partir disso. Então, aqui no mínimo é 0%, no máximo é 100%, da mesma forma, ao máximo é 85% aparentemente. Enfim. Ah, beleza. Isso aqui é o que eu consigo fazer com o sensor de umidade. Pronto, setei o set point como 16%. Então tem que estar menor que isso o nível da umidade para eu girar o motor. Ele está girando. Se eu perceber que o motor está girando, fornecendo água, está ficando mais úmido o lugar, pronto, ficou bem mais úmido. O motor parou de girar e parou de fornecer água para a planta. Esse é o sistema que a gente implementou aqui. É basicamente isso. Se vocês seguiram passo a passo todas as coisas que eu fui conectando aqui, o de vocês vai estar funcionando da mesma forma. Claro, caso vocês ponham o código aqui correto, né? Tudo igual. Ah, bom, agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui do código. Então, começando aqui por cima, eu tenho aqueles pinos lá do meu display LED, eu dei os mesmos nomes deles aqui para as variáveis. Então, se vocês verem bem aqui, ó, eu tenho RS aqui Register Select conectado no 12, então RS igual a 12. Enable aqui, né? O enable do meu display LED é conectado no 11, então EN igual a 11. Aqui D4, D5, D6, D7 estão em 5, 4, 3 e 2, então D4 igual a 5, D5 igual a 4, D6 igual a 3, D7 igual a 2, perfeito, tudo igual. Int relé igual a 13, porque a porta 13 do Arduino está saindo dali e está indo conectada lá no meu relé, tá? No meu... Na verdade, ela está conectada no transistor aqui, mas ela é por conta de que esse aqui é o que está fornecendo, que vai definir basicamente se eu ativo ou não ativo o meu relé, tá? Então, para isso, eu vou explicar para vocês o que quer dizer o relé e o transistor, tá? Acho que vai facilitar um pouco. O transistor basicamente vai ter aqui o coletor e o emissor, tá? Então, eu vou vai estar entrando energia nesse transistor por aqui e ela sai por aqui. Porém, isso só acontece quando alguma corrente entrar aqui no base, tá? Então, justamente por isso que eu estou chamando de relé o pino 13 que está conectado aqui, porque no momento que eu mando energia para o pino 13, eu vou estar mandando energia para esse pino aqui desse transistor e, portanto, vou estar permitindo que a energia passe daqui para cá. É quase como um interruptor bem simplificado e ele é puramente eletrônico, tá? Não há movimentos mecânicos que acontecem aqui. E por que eu comento isso? Por conta de que o relé que eu tenho aqui do lado é muito parecido com isso, porém o relé ele funciona através de um movimento mecânico que acontece
aqui dentro, tá? Usando magnetismo ali, algumas coisas que giram, enfim, que se movem, ok? Então, o que que acontece no relé? É muito parecido. Ele normalmente é comumente usado para eu separar o que seria a minha tensão de o meu circuito de controle do meu circuito de potência, ou seja, o meu circuito de controle é, por exemplo, o Arduino, que vai operar obrigatoriamente aí até no máximo 5 volts, tá? E eu usar o Arduino para definir isso aqui como ligado ou não ligado, então imagine isso aqui como um interruptor, tipo um interruptor de lâmpada, só que ele é acionado através de eletricidade aqui, né? Então o Arduino vai controlar esse sistema de acionar ou desacionar o relé, enquanto isso vai ter outros pinos que vão estar conectados aqui a uma outra energia. Essa fonte de energia aqui, ela poderia estar fornecendo não nesse circuito porque mais coisas estão interligadas, mas em outra situação de uso de relé poderia estar fornecendo usando uma voltagem, uma tensão bem maior, tá? Que normalmente causaria problemas ao Arduino, queimaria o Arduino, mas eu não vou estar ligando isso aqui no Arduino, isso aqui vai estar só passando pelo relé direto para algum dos módulos que eu estou usando. Então, o relé é mais ou menos isso, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas de como ele funciona, vocês podem pesquisem no YouTube aí como funciona um relé e pesquisem para que serve um relé. Vai mostrar para vocês e é bem legal. É quase como que o princípio de tudo que há aí da eletrônica é com relés, tá? Eles servem para isso, para permitir ou não a passagem de energia. E isso acontece de forma física, é realmente um circuito sendo fechado ou aberto mecanicamente aqui dentro, tá? O transistor é, bom, de alguma forma parecido, mas ele é diferente, tá? É, E transistor também é uma coisa básica aí do mundo, não sei se vocês já ouviram falar, mas isso aqui hoje em dia tem milhões e milhões dentro do computador de vocês. Ele é minúsculo, muito pequeno, tá? E tem muitos que é o princípio básico do funcionamento do computador é usar transistores aqui para funcionar, tá? É mais ou menos isso aí a ideia. Então são conceitos legais de se conhecer, o que é um transistor, o que é um relé, ok? A gente tem o motor, né? E aí o que que acontece aqui, realmente, quando eu aciono aquele pino 13, eu vou estar acionando aqui o meu transistor, que vai estar permitindo passar energia para o relé, e aí quando o relé recebe a energia aqui do controle, né? Ele vai permitir que passe energia, então, aqui da minha fonte pro meu motor, tá? Ahn, Vai estar fechando o circuito aí entre o motor, né, e o restante do circuito. É basicamente isso que tá acontecendo aqui, então vou continuando no código, voltando aqui. A gente tem, além do relé definido no pino 13, que nem eu mostrei ali, a gente vai ter o Liquid Crystal LCD. O que que é isso? Isso aqui é porque eu estou usando aqui em cima um hashtag include, tá vendo? Liquidcrystal.h. Então eu estou incluindo aqui, estou importando uma biblioteca, que é a biblioteca do display LED, tá? Então, no momento que eu falo Liquid Crystal LCD, eu estou criando aqui como se fosse uma variável, mas basicamente é um objeto aí da classe que está definido aqui dentro, tá? Nessa biblioteca, da classe Liquid Crystal. E aí eu estou passando isso aqui para inicializar ele aí. Então, são basicamente os mesmos pinos que o negócio tem ali, o display, vocês podem ver. E aí a gente consegue com facilidade usar o display, porque a partir de agora a gente só precisa usar as funções aqui dessa biblioteca, tá? Quando a gente for usar o display, e vai estar aqui embaixo, vocês vão ver. Começando pelo setup. A gente precisa, como as outras coisas, inicializar aqui no setup o display. Então, em vez de usar o Pin-Mode ou aquelas coisas, a gente vai usar LCD Begin 1612, porque ele é um display de 16:2, perdão, porque é um display de 16:2, tá? E daí abaixo disso eu tenho o Pin Mode e Relay Output, que eu estou dizendo, que nem eu comentei com vocês, que o pino ao qual o relé está, é, entre aspas, conectado, né, o 13 aqui, que está sendo usado para acionar o relé, é justamente um pino que vai ser usado para acionar o relé. Então é um output, uma saída, tá? Vai sair daqui um sinal de energia que vai vir para cá, né, e vai fazer alguma coisa. Que nem eu expliquei agora o que faz. Abaixo disso começa o meu loop, né? Então vai repetir infinitamente. O que que tem dentro do loop? O meu set, que é basicamente o set point, que é esse valor aqui. E aí ele vou estar atribuindo a nova grid a 1, ou seja, a ele estou sempre atribuindo o valor que estou lendo do potenciômetro da direita aqui, tá? Vocês podem ver isso porque o potenciômetro da direita, vocês podem ver que está conectado no analog A1, tá? Então, do potenciômetro da direita, eu leio o valor que vai estar sendo exibido aqui, que é o set, aqui é para o set. E aí eu tenho humid, que é o valor de umidade, tá? Que eu vou estar lendo a partir do meu sensor de umidade. Vocês podem ver que aqui está escrito signal, é o sinal, que é o valor que ele está lendo de umidade, ele vai estar enviando esse valor aqui para o A0. Tá? Então o A0 vai ser aí um outro pino usado para esse pino no caso especificamente A0 agora está sendo usado para ler a umidade
e aí esse valor está sendo atribuído à variável humid, que é o que eu vou usar para exibir aqui, tá vendo, no display, ok? Claro, quando eu leio aqueles valores, eles estão sendo lidos de 0 a 1023, que nem a gente comentou aí nas aulas anteriores. Então, eu faço uma conversão básica aqui, tá? Multiplico por 100 e divido por 1023 para fazer com que o valor se torne uma porcentagem, né? E aí aqui eu estou castando o valor como float, ou seja, esse set aqui que era um int vai virar essa conta toda, ele vai virar um float para eu poder fazer essa conta com esses outros valores e no final eu atribuo como um float aqui. O que que é float? É um valor que não é inteiro, basicamente, por isso que a porcentagem tem vírgula, né? É mais ou menos isso aí a ideia. Então a gente vai fazer a mesma coisa para os dois aqui, né? Para o PC porcentagem set, porcentagem humid, e isso vai ser o que a gente vai imprimir na tela. Para imprimir na tela, o que que a gente faz? Usa aqui a biblioteca do LED, né? Como eu chamei aqui o negócio de LCD, o meu LED, então eu vou escrever aqui LCD clear primeiro para limpar qualquer coisa que esteja aqui. Depois LCD set cursor 00, ou seja, quer dizer que eu quero começar a escrever a partir da posição 00 aqui do display, bem no início. Depois eu vou usar LCD print, e aí umidade, então eu vou escrever isso aqui, dentro das aspas, né, porque é uma string. Depois no LCD set cursor 10, 0, então eu vou estar posicionando aqui o cursor aqui no S, aqui onde eu começo a escrever set. LCD print 7, vou escrever S, E, T, dois pontos. Depois LCD set cursor 1, 1, então eu vou posicionar aqui o cursor, imagino que vocês tenham entendido já a ideia, né? Então agora eu vou dar um LCD print porcentagem humid, eu vou estar printando aquele valor que eu li ali do meu sensor de umidade, eu vou estar mostrando na tela aqui, né? 68,72%, perfeito. Uh, o porcento, claro, eu coloquei no final, né? Porque aquele valor é só um valor float, né? Que tá como porcentagem, mas o porcento não faz parte do valor em si, né? O símbolo de porcento, quero dizer. Depois disso, um set cursor 9,1, então na segunda linha aqui na coluna 9. E aí eu vou escrever o outro valor, que é esse daqui, 16,03%, nesse caso, né? Vocês podem ver que está sendo printado aqui a porcentagem de set point. Ok. Depois disso, eu vou ter o que a gente comentou sobre tomada de decisão. Por quê? É basicamente, se a umidade for menor que o set point, ou seja, se meu nível de umidade for menor do que o nível de umidade que eu setei como o mínimo aqui, o valor a partir do qual abaixo dele eu quero aguar a planta, então eu vou entrar nesse if. Dentro do if está escrito o quê? Digital write relay high. O que está acontecendo aqui? Eu vou estar mandando energia para o meu pino 13. Porque tá high aqui, tá alto, tá? E aí o que que acontece? O pino 13 está aqui, né? Sai a energia dele, ele vai pro transistor. O transistor, ao receber energia, permite que a energia passe aqui do coletor pro emissor, então do C pro E, tá vendo? E aí quando a energia passa daqui para cá, eu aciono o relé. Acionando o relé, eu permito que a energia saia da minha fonte de energia, que está aqui, e vá para o meu motor. E aí o motor é acionado. E caso contrário, né, caso não esteja com a umidade menor que 7 point, que é o caso atual, eu dou um relé, digital write relé low. Então, esse mesmo pino que eu acabei de explicar toda a situação, eu não mando energia para esse fio e, portanto, o meu transistor não permite que a energia passe aqui do C para o E, tá? E aí, logo, eu não aciono o relé, então eu não permito que a energia passe da minha fonte de bancada para o motor e o motor fica parado, que é exatamente a situação atual. E aí, depois de toda essa verificação, essa coisa toda do loop, né, que eu mostro a tela e tal, conforme vai mudando, eu dou um delay de 1 segundo, aqui, 1000 milissegundos, e repito tudo novamente. E é isso que acontece nesse código, basicamente esse é o funcionamento aqui desse nosso circuito, e, bom, espero que vocês tenham curtido, entendido, tá? É normal, tá? Essas piscadas aqui, não se assustem. E é isso aí, pessoal. Vocês podem tentar montar isso aí na casa de vocês também. Se vocês usarem exatamente os mesmos materiais aqui, vai funcionar show de bola. Vocês vão ter que dar uma atenção a mais na parte do motor e como usar ele para puxar água, para derrubar água na planta, tá? Mas isso é uma coisa bem simples, inclusive, mais uma coisa da qual eu recomendo aí, se vocês quiserem, tiverem interesse em de fato implementar isso aqui de verdade aí no ambiente de vocês, vocês deem uma procurada mais na internet, né? Para isso aqui específico, que vocês vão ver bastante material e vai ter coisas parecidíssimas, inclusive com isso aqui, vocês vão conseguir entender bem, tá? E claro, é que nem eu comentei, vai ter uma atenção especial a algumas coisas mecânicas, físicas que não existem aqui no nosso simulador, né? No Tinkercad, como o fato aqui de como usar um motor para puxar água para a planta, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, né? Vamos voltar para os slides. Esse é o funcionamento do negócio, tá? Ah, E é isso. Essa é a aula de hoje. Muito obrigado por terem assistido, caso tenham vindo até aqui. E até a próxima aula. Espero vocês. Na próxima aula aí vamos vir com uma atividade já avaliativa. E é isso aí.